tarde. Estamos aqui para apresentar o nosso podcast, que aqui é o podcast Eunice Entrevista. E a nossa programação de hoje, a nossa conversa de hoje, ela vai ser muito interessante porque nós temos um grande profissional, o Dr. Euler Ribeiro, que irá tratar do tema, conversar sobre o tema como envelhecer com saúde, não é, doutor Euler? O que o senhor me diz que como nós podemos envelhecer com saúde, que tem muita gente que não acredita que você pode envelhecer com saúde. Mas eu acredito nas lições, nas pesquisas e na ciência que o senhor vem nos trazendo aqui no nosso estado. E muito obrigada por estar aqui, doutor. Eu que agradeço o convite. Olha, existem uns vieses que favorecem o envelhecimento com qualidade de vida. Então, são 4 vieses importantes. Primeiro, fuga do estresse. Porque quando você se estressa, você libera umas substâncias que nós chamamos de catecolamina, que é a adrenalina e a noradrenalina. Quando você se estressa, se aborrece, quando sente um friozinho na coluna, é a liberação dessa substância. Por que sente isso? Porque eles fazem contração dos vasos cerebrais, cardíacos, renais, hepáticos, periferia. Tem sangue, mas não chega para ser ventilado no pulmão, para ser trocado o gás carbônico pelo oxigênio, para retornar para o coração. Então, o estresse pode levar à finitude. Você tem que fugir dessa coisa, tudo se aborrece, não pode. Outra coisa importante é o sono. Quando você dorme, o seu coração funciona lentamente, 50% dos batimentos cardíacos. É desfavorável? Não, você está em repouso. Quando você dorme, o pulmão ventila 47% só. Quando você dorme, tem um único órgão que trabalha 24 horas na mesma frequência, que é o fígado. Por quê? Porque é do fígado, onde produz o colesterol é no fígado. E os hormônios todos são a partir do colesterol que se formam os hormônios masculinos, os hormônios femininos, o hormônio do desenvolvimento, do crescimento. Tudo isso é no fígado, que libera um colesterol específico para essas coisas importantes para a vida. Então, eu falei fuga do estresse. Eu falei demais, doutora? Doutor, eu estou impressionada, porque eu estou anestesiada. O estresse, o sono, né? O sono é maravilhoso. Precisamos dormir. Qual o horário mais importante? Então, veja bem, os jovens, o ideal para os jovens, até 30 anos, mais ou menos, é dormir 8, 9 horas por dia. Isso inclui uma parada no meio do dia, depois da maior refeição do dia, que é o almoço, a sesta. Tem países como na Europa, como a Espanha, que para o país para as pessoas fazerem a sesta. E depois da grande refeição, que é o almoço, você precisa, para que esses alimentos sejam absorvidos, você tem que relaxar. E não tem relaxamento melhor para a vida do que o sono. Então, a sesta é importante. É importante separar depois do almoço. Mesmo desliga o telefone, desliga a televisão, se fecha no seu quarto e fica uns 15, 20, 30 minutos paradinha lá. Mesmo que você não durma, fique parada. Para que o processo digestivo aconteça dentro dos padrões necessários. Certo? Então, veja bem. Tem uma coisa importante, porque o ser humano não era bípede. Ele era como os símios, como os macacos. Era quadrúpede. Com a evolução da natureza, nós ficamos apoiados em 2 estruturas. Ficamos bípedes, apoiados nos pés. A natureza, com a sua sabedoria, criou mais 2 músculos à semelhança do coração. Onde é que eles estão?
Na panturrilha, na perna. Linda. Né? Então, o melhor exercício, qual é? Caminhar. Eu faço natação, eu faço isso, tudo bom. Mas qual é o melhor? Caminhar. Por quê? A contração da panturrilha, que tem que seguir a contração do coração. Para quê? Para trazer o sangue da periferia e das vísceras para o coração, bombar para o pulmão, para receber de volta oxigenado e distribuir para o resto do corpo. Então, o melhor exercício é caminhar. Mas a senhora me pergunta, mas doutor, como é que caminhar como? 1 passo por segundo, 60 passos por minuto. E correr? Correr não é melhor que caminhar. Correr você desidrata mais rapidamente. A contração da musculatura é excessiva em relação à caminhada, e não é bom. Então, o ideal melhor exercício é caminhar. Mas tem mais uma coisa, que é um viés importante, que é a dieta. O que você tem que comer, doutora? A senhora tem que comer proteínas, tem que comer gorduras, tem que comer açúcares, tem que comer vitaminas, tem que comer sais minerais e fibras. Isso completa a dieta. Mas cada um tem uma fração. Se a senhora exagerar no açúcar, a senhora vai fazer diabetes tipo 2, que pode levar à finitude também. Se a senhora exagerar na gordura, a senhora vai ter o mau colesterol obstruindo os vasos. O LDL, o HDL, que é um bom colesterol. O LDL é o ruim. É o ruim. Por quê? Porque ele satura e obstrui os vasos. Então, não exagerar nas gorduras. Qual é outra coisa importante dessa dieta? É comer vitaminas e sais minerais, não cápsulas, não comprimidos. Onde é que estão? Nas frutas, nas verduras e nos tubérculos de uma maneira geral. É comer mais verduras e frutas. As vitaminas e sais minerais. E nas verduras e nas frutas tem fibras. Porque sem fibra não tem, no processo da digestão, todo o processo da digestão tem que ter fibra encobrindo para poder pegar a bile que sai da vesícula e emulsionar para começar o processo da digestão. Então, a dieta é muito importante. Em 2007, o IBGE disse que 1% da população de um município do Amazonas, 1%, estava acima de 80 anos de idade. Quando a média mundial, nos países em que a expectativa da vida é maior do que a expectativa de vida no Brasil, hoje a expectativa de vida no Brasil é 74 anos. Mas nos países como alguns países da Europa e da Ásia, a expectativa lá é 80 anos. Então, nós descobrimos que era Maués. E nós fomos para Maués e com um grupo de pesquisadores brasileiros e estrangeiros que eu trouxe para saber como que 1% da população está acima de 80 anos. Não é na sede municipal, é nas comunidades. 172 comunidades. Tem em torno de 50, 60, 70, 80 pessoas no máximo em cada comunidade. Eles não se estressam. Porque, basicamente, tem tudo aqui para eles. A solidariedade é muito grande entre eles. Se tiver alguém doente, a comunidade toda vai para dentro daquela casa fazer chá com as ervas, rezar, pedir para Deus para curar. Então, isso é uma coisa distinta dos maiores centros, né? O que mais? Eles fazem muito exercício. Por quê? Porque eles fazem a roça na terra firme, onde a água não chega durante a enchente.
Mas eles moram onde? Onde tem comida, que é na várzea. Então, para eles irem para a roça, eles não vão de helicóptero, eles vão Caminhando, né? caminhando. Então, eles fazem o exercício. Já tem a fuga do estresse e já tem o exercício. Não tem luz nas comunidades. Agora, até alguma daquelas comunidades que não tinha luz, agora com essa luz para todos, não sei o quê, já tem algumas que têm luz. Mas a maioria não tem luz. Eles dormem cedo e acordam cedo, mas eles dormem mais do que deveriam. E a dieta? Doutor, eles não comem carne vermelha, porque eles não criam o gado. O que eles comem? Eles comem peixe, comem frango que eles criam e eles não comem a pele do frango. E eu perguntei de uma velhinha lá, por que vocês não comem a pele do frango? E faz mal, doutor. Não come a pele. Lá tem gordura ruim, LDL na pele do frango. A sabedoria. Sabedoria. Né? Outra coisa. Eles comem um peixe que eu acho que a sua audiência não conhece esse peixe. É o jaraqui. Ah, o jaraqui. Porque é abundante, é fácil de ser Todo capturado. mundo conhece, doutor, aqui. Tem mais ômega 3 que salmão. E o ômega 3 evita a morte celular. É antioxidante. Evita a morte das células. Quanto mais células morrem no seu corpo, mais perto da finitude a senhora fica. Então, vamos comer jaraqui, né, doutor? Só que não pode... Não tem jaraqui. Hã? Não tá em falta o jaraqui. Não, agora já chegou. Já chegou? Eu como muito peixe, eu vou sempre comprar peixe. Agora chegou o jaraqui. Mas as pessoas de baixa renda tá impossível de comprar jaraqui, porque está tão caro. Tão caro. Tá muito caro. 4 jaraquis me cobraram essa última vez R$80. Ninguém acredita, né? É muito caro. Principalmente para quem ganha salário É mínimo. que era a mesa nossa, né? De todas as pessoas. Mas não pode ser frito, doutora. Frito no certo. Mas ele cozido, ele ensopado, ele grelhado na folha da banana. Folha da banana é histórico, É né? histórico. É maravilhoso. Né? Então, eles começam o dia tomando um resíduo da floresta, que é o pó do guaraná. Né? Maravilha. Eles colhem o guaraná, eles torram o guaraná, transformam aquele fruto num pó. Aquilo é maravilhoso. Ele é vasodilatador cerebral. Só que tem uma coisa, não pode tomar acima de 90 miligramas para quem tem 70 quilos. Por quê? Porque ele pode liberar catecolaminas acima de 90 miligramas, que é uma colherinha de café do pó. Mais do que isso, pode dar hipertensão arterial, pode dar taquicardia, pode dar anóxia cerebral. Então, cuidado com o pó de guaraná. E o sabor do pó de guaraná é muito amargo. E o homem da floresta, com toda a sabedoria, eles criam muito abelhas lá. Então, eles têm mel. Em vez do açúcar, eles colocam mel. Porque o mel tem pouca glicose e tem mais sacarose, que é o açúcar das frutas, que faz menos mal. Então, vejam bem. Eles comem açaí, comem graviola, cupuaçu, ingá. Ingá tem muita fibra. Além de vitamina A e B, tem fibra. E é uma delícia, né? É delícia. Então, se você come ingá, nunca tem prisão de ventre. As fezes não ficam endurecidas por causa das fibras. Certo? Eles comem um fruto, doutora, eu não sei se a senhora já comeu, chamado cambucamo. É a maior concentração de vitamina C de todos os frutos do mundo. E a vitamina C é também antioxidante, evita a morte das células. Então, eles têm uma dieta maravilhosa. Natural, né? Naturalíssima. Naturalíssima. Eles comem também carne de porco. A gordura do porco não satura.
não satura. Mas eles não fazem fritura com a gordura do porco, que aí pode saturar. Mas se a senhora comer o porco assado, isso, aquilo, não tem problema. A carne do porco, diferente da carne do boi, ela não tem aquela grande quantidade de vasos entre as fibras musculares que são ricos em coisas que não deveriam ter. Então, a carne vermelha não deve ser consumida todos os dias. Uma vez por semana é o ideal. É o ideal. Para quem gosta de carne vermelha. O ideal aqui na Amazônia é você comer frango sem a pele. Sem a pele, como filé de frango. Come Mesmo que seja coxa, sardinha, jaraqui, pacu, tambaqui. não fritos, né? Não fritos. O Grelhados. tambaqui é um peixe saboroso, mas ele não tem a mesma propriedade que o jaraqui, né? Não, ele só tem muita proteína. Muita proteína. Mas ele não tem ômega 3 como o jaraqui. Jaraqui chega a ser o melhor, né? É o melhor do ponto de vista de nutrição, é o melhor. O melhor. Desde que não seja frito. Frito, né? É. Que é uma delícia também. É. Sim, é saboroso, mas não faz Faz bem. muito mal. Frito. É. Então o senhor fez essa viagem lá E aí eu constatei, nós fomos em 172 comunidades em 3 anos. Me acompanhava a professora Ivana Mânica da Cruz, que era chefa do laboratório de pesquisa da maior Universidade Federal do Brasil. E as pessoas não sabem disso, que é lá em Santa Maria do Rio Grande do Sul. Uhum. E nós fizemos amizade há mais de 20 anos, quando eu fiz meu doutorado na PUC, lá em Porto Alegre. Ela era professora da PUC nessa época, e ela me ajudou muito no meu doutorado. Uma co-orientadora, assim. E eu fiz amizade com ela. E aí, quando eu vim para cá, eu trouxe o projeto da Universidade da Terceira Idade. E ela vinha aqui, dava aula, ajudava a fazer pesquisa e tal. Mas agora ela se aposentou. E hoje saiu a nomeação dela, o governador nomeou vice-reitora. Eu sou reitor e ela é vice-reitora. Olha que maravilha, parabéns, doutor. Então, vejam bem. Você vê como as coisas caminham, né? Caminho, é verdade. E hoje nós temos na FUNAT, que é a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade, que é a primeira universidade brasileira voltada para o envelhecimento, em Manaus. Que as outras todas são UNATs, Universidade Aberta da Terceira Idade, numa universidade. Isolada, a fundação é só em Manaus. E quando eu trouxe para cá, era o NAT. Nós fizemos a parceria com a UEA. Nós éramos um núcleo da UEA. Mas quando foi em 2018, o amazonino que criou a UEA, criou a FUNAT. Sem eu pedir. Ele me chamou um dia lá e disse, olha aqui, vai ser uma fundação, e tu vai ser o reitor. Então, vejam bem, nós temos lá ensino, pesquisa, extensão e cuidados da saúde. No ensino, nós estamos preparando, dentro da sociedade amazonense, pessoas com conhecimento do envelhecimento. Nós temos um curso de pós-graduação em gerontologia, que é a ciência que estuda o envelhecimento. A geriatria só cuida dos desvios da saúde. Mas para você ser eu queria saber, o geriatra é diferente, né? Veja bem, ele tem que conhecer o envelhecimento. Porque sem conhecer o envelhecimento, como é que ele vai fazer a diferença entre uma hipertensão e um infarto? Entendeu? Perfeito. Então, veja bem, o geriatra ele tem que ser gerontólogo e geriatra. Geriatra é quando você pega um paciente que tem desvios da saúde, qualquer que seja, e você tem que identificar qual é a doença, estabelecer cuidados especiais naquele sentido para deixar aquele paciente sem aquela doença. Pode ser infecciosa, pode ser degenerativa. A senhora falou ainda agora que todos os velhos perdem os ossos, né? O médico disse para mim isso. Osteoporose. Nem todo
idoso tem osteoporose. Eu fiquei assustada. Não, desde que você conduza na dieta a quantidade de cálcio e de vitamina D, Isso. certo? Como é que eu vou? Não tem vitamina D aqui para comprar, não sei o quê. Fica no sol durante 15 minutos. E na infrapele libera a vitamina D. Que a vitamina D é que reúne o cálcio do sangue para depositar nos Nos ossos. ossos. Certo? É interessante. Não, ele falou que não. O que mais a senhora quer saber? Bom de Alzheimer, onde estamos? Olha, Alzheimer era um pesquisador alemão. Ele pegou 100 pessoas que tinham dificuldades de memória, que quando morria ele fazia a necrópsia do cérebro. E ele constatou que todas essas pessoas que tinham dificuldade de guardar informações tinham degeneração dos neurônios cerebrais, frontais, parietais. Entendeu? Tem como evitar o Alzheimer? Olha, você tem que se cuidar muito. Porque à medida que você envelhece, a circulação cerebral diminui. Então, tem neurônios que não conseguem viver sem aquela quantidade de sangue oxigenado todo dia e ele falece. Entendeu? Então, você tem... Eu estou esquecendo hoje aqui. O que é que você está esquecendo? Ah, doutor, eu estou esquecendo a minha receita que o médico passou. Você pega a receita e lê 100 vezes. Isso. De novo, isso. Ela está treinando os neurônios que não estão instrumentalizados para guardar. E aí guarda. Entendeu? Faça exercício. Fuja do estresse. Faça uma dieta adequada. E, que mais? Sono. Dorme. Durma adequadamente. O idoso tem que dormir, o ideal, 6 horas. Mas depois da maior refeição tem que parar uns 15 minutos no mínimo. Sexta. A sexta, né? Então, até o final do nosso bate-papo, da nossa conversa, da nossa orientação, nós temos estresse, sono, aí você vai... Exercício físico, alimentação, dieta, né? A sexta. Então, com essa pesquisa que eu fiz lá no interior, nós constatamos que 1% da população, em 172 comunidades, nós examinamos 1.813 indivíduos de 70 anos e mais. E chegamos à conclusão que 1% daquela população, 80 anos e mais. E uma das coisas importantes de todas essas questões são vieses do envelhecimento saudável. A dieta era muito importante. E eu escrevi um livro, Dieta Amazônica. Você já viu? Já. Então, a dieta amazônica é aquela que você come o que deve comer. Não exagerando nas coisas que não deve comer. Mas tem uma coisa muito importante. O seu rim filtra muitos litros de líquido por dia. Então, a senhora não... Pode ter muito líquido, né, doutor? Então você não pode deixar de se hidratar. Por cada quilo de peso, você tem que tomar 30 ml de líquido dia nas 24 horas. Eu tenho 70 quilos. Quanto eu tenho que tomar? 2 litros e 100 de água. Um copo desse tem 200 ml. 10 copos durante o dia. Se toda hora a senhora tomar, no fim do dia a senhora tomou os 2 litros. Os 10 copos, né? Então, isso é muito importante, hidratação. Quem trabalha bastante não consegue, né? Mas veja bem, aonde a senhora estiver, tem que ter uma garrafinha d'água do lado, um copo d'água do lado. E a senhora precisa ficar gote-gote. Durante 1 hora, a senhora vai tomando de golinho em golinho. Certo? Por conta desse livro, Dieta Amazônica, eu já fui convidado, eu já falei na Sorbonne, em Paris. E eu e a professora Ivana falamos em Tóquio,
na Universidade de Tóquio. Eu sozinho falei em Helsinki, na Finlândia, dieta amazônica. Eu e a professora Ivana abrimos um congresso em Barcelona, dieta amazônica. Porque a dieta mediterrânea que é conhecida internacionalmente. É. Mas agora a dieta amazônica está Tá chegando, né? chegando lá. Devagarinho já está indo, né? É, Porque é muito rico aqui, doutor. Muito rico, muito rico. Não é o que se come aqui em Manaus, é o que o homem da floresta lá Sim, separa para comer. que falta, né? É. Que falta. Eles antigamente comiam outras carnes vermelhas que eles matavam na floresta, os animais, e agora não pode, senão vai preso, né? Então eles deixaram, já há mais de 10 anos, deixaram de comer carne vermelha. Eles não podem matar animais da floresta. Se forem descobertos, vão presos. Mas aí a pena é bem alta. É verdade. Me diga mais o que a senhora quer. Assim, o papel da saúde mental e na qualidade de vida do idoso que o senhor está falando, né? O comportamento mental depende muito da estrutura familiar. O que é negligenciado. Se você tem uma família em que as pessoas não se comunicam como deveriam se comunicar, é sempre um tipo de pequenas agressões, aquela coisa toda. Então, o estresse leva à dificuldade circulatória cerebral. Você começa a esquecer, porque não tem sangue suficiente nos neurônios que guardam as informações. Entendeu? Então, o estresse, ele é está sendo, sempre foi, o que o senhor falou agora, aí há pouco, que quando você tem um estresse ou um impacto emocional e sente um frio aqui na sua coluna, eu lembro que eu passei por uma experiência dessa quando eu tinha 20 anos. E eu não sabia o que era. Né? Depois ele vai agravando, né? Sim, senhor. Continua. Então, como que você vai... É preciso uma educação familiar, como o senhor falou. Mas veja bem uma coisa, essa educação familiar agora tem até mudado bastante, né? Com essa inteligência artificial, as coisas começaram a progredir no mundo todo, né? Antes você não sabia o que estava acontecendo lá na China. Agora é só a senhora abrir o seu computador ou o seu telefone celular e já diz o que está acontecendo, né? Mas isso pode ser bom e pode ser ruim para a senhora. Quanto é que está o dólar no dia de hoje? Está X. Mas eu não preciso de dólar, eu tenho o meu real, então. Sem dólar, ninguém vive. Não que você tem que comprar dólar, mas tudo está em função Tudo encarece, né? da transação comercial, né? Por exemplo, comercial agora, que vai dizer. o novo presidente dos Estados Unidos está botando taxas altíssimas no que ele vai importar. Se for do Brasil, tem uma taxa, mas ele tem que pagar de 10%. Mas se for da China, é 100 e poucos por cento. Tem coisas que só a China faz. Tem coisas que só faz na Europa. Nos Estados Unidos, eles fazem muita coisa, mas a maioria das coisas vem de fora. É importante. E essa guerra agora É uma guerra comercial. Uma guerra Mas comercial. isso pode acabar numa guerra de matar os outros. Isso pode ir aumentando esse conflito comercial. De repente, um solta uma bomba na sua direção. Acabou. Eu vi um comentário que não interessa para a China a guerra, né? Hoje. Hoje não interessa para ela a guerra, né? Interessa o diálogo, né? O diálogo interessa. Aliás, o diálogo é tudo, não é não, doutor? Verdade verdadeira. É. Em todo lugar. Eu falei da família ainda agora. Uhum. Se você não tiver o diálogo correto dentro da família, você destrói sua família. Está certo. E esses membros da família que vão fazer novas famílias, vai destruir a próxima a geração que ele... Né? É muito sério o que o senhor está falando, doutor, porque família, esse núcleo familiar, nós deveríamos, inclusive desde cedo, desde criança, saber como cuidar do núcleo familiar. É verdade. O senhor concorda? Concordo, sim, senhora. E na escola, nem sempre se forma
a partir das crianças, estrutura emocional capaz de fazer essa gestão familiar integrada. Aqui nós temos um trabalho voltado para a educação. A educação, não só essa educação formal, a educação familiar, né? A gente está trabalhando isso daí. O que o senhor está me falando agora é muito importante, porque me parece que você deixa o aluno à vontade, né? Os pais, e nós pais, né? E eles ficam na escola tentando, acho que lá vai receber realmente essa educação que o senhor está dizendo, que a educação é emocional, o equilíbrio emocional. E as escolas nem sempre estão preparadas para isso. Onde é que nós vamos buscar o equilíbrio emocional? A FUNAT está visitando as escolas das crianças. Primeiro, para convencê-los que o respeito àquelas pessoas que envelheceram é muito importante. Concordo com o senhor. É muito importante. Porque a maioria das pessoas na sociedade... são desprezadas, hostilizadas. Hostilizadas. O senhor chega num ambiente... é velho, deixa para lá. Deixa para lá. Eu estava conversando com um amigo, a nossa geração tem uma responsabilidade muito grande com o que está acontecendo hoje. Porque nós não aprendemos, com a nossa geração, não aprendemos a nossa lição, que é realmente a educação emocional, o equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional na gestão da vida. Da vida, exatamente. Como conduzir a nossa vida, né? Às vezes, o que o senhor acabou de dizer, e é verdade pela minha experiência, você não respira antes de tomar uma atitude. Né? Deixa eu lhe falar uma coisa. Fale. Como eu sou o gestor da FUNAT, né? Então, todos eles, se fizerem alguma coisa equivocada, que não era para fazer assim, e vem para mim, eu digo, está demitido. Né? Aquilo é um choque emocional. Eu disse, mas se não fizer mais assim, fizer de outro jeito, está readmitido na mesma hora. Entendeu? Mas esse choque emocional é para dar um alerta. Um alerta, né? Eu demito e readmito. Quantas vezes já te demiti? Ixi, umas 500. É porque ela só faz errado. Está errando muito assim. Essa é uma estratégia que ele tem, né? Nós íamos falar agora sobre o papel da estratégia. E ele chegou antes. Eu só tenho que ensinar aqui, explicar para a gente quais são as estratégias para a gente... Veja bem uma coisa. Você tem que saber, quando você está cuidando com uma pessoa que é um colaborador seu, dentro de uma gestão pública ou dentro da sua própria família, você tem que saber quais são os limites daquela pessoa. E você não tem que ultrapassar os limites dela, mas tem que colocá-la no limite presente. Certo? Se ela tem aquele limite, ela não pode ultrapassar porque ela não está condicionada para aquilo. Mas ela não pode também retroagir. Ela tem que fazer o que está dentro da expectativa de vida daquela pessoa. A falta de diálogo entre o pai, eu vou falar do pai, estou falando da mãe, porque a mãe já, naturalmente, ela já tem aquele jeito de conversar, de chamar, né? E a maioria dos pais ficam distantes dos filhos porque eles trabalham fora. A mãe, na maioria das vezes, hoje as mulheres trabalham também fora, mas no passado não. Elas só eram dona de casa. Então, a junção dela com os filhos era num espaço muito maior do que com o pai com os filhos. E quando ele chegava, ele queria corrigir os equívocos. E aí, conflitos. Gera o conflito, né? A bebida gera conflito. Veja bem uma coisa. O alcoolismo. Hoje, infelizmente, uma fração da sociedade usa coisas indevidas. Drogas, álcool em excesso. Muito álcool, doutor. Não tem limite. Mas a senhora não sabe a quantidade de drogas. De vez em quando, prenderam uma embarcação que vinha do Alto Solimões. 700 quilos de maconha, 700 quilos, não sei de que droga, em todos os municípios do estado. Então é uma coisa terrível, porque do ponto de vista de manutenção da ordem, a gente tem muita dificuldade,
os governos têm muita dificuldade de manutenção. Eu estava escutando no rádio hoje que em 2024, em abril, tinha 47 feminicídios, 47 mulheres que foram mortas o ano passado, em abril. E esse ano tem 25, até abril. No Amazonas, não é só na capital. Estão matando as mulheres em todo canto. Esse é assustador, né? Assustador. É assustador. Fiquei impressionada com isso aí. Né? Porque não tem... Um desses dias, não sei se a senhora escutou isso, tem um cantor famoso aqui no estado Sim. que namora uma moça que é bailarina. E ela fez um vídeo, ela fazendo um bailado e tal, com pouca roupa e tal. E ele ficou com ciúme, chegou em casa, deu um murro nela que quebrou os dentes todos dela. Ele foi preso agora. Eu escuto no rádio, que quando eu estou no carro, eu escuto no rádio. Isso aí, esse acontecimento. Ele podia ter morto ela. Deixado, porque parece que os vizinhos chegaram, não deixaram. Ele ia matá-la por qualquer coisa. Mas tem pessoas que têm qualificação profissional, que estudaram, passaram na universidade, mas não aceitam pequenas alterações na relação e agridem. É uma tristeza isso. E as mulheres são as maiores vítimas. São mais frágeis. Somos, gente, porque quando você atinge uma mulher, todas as outras são atingidas, porque a gente fica com muito medo, né? Você fica assustado. E revoltada, né? Sim, exatamente. Veja só, estávamos questionando sobre a situação da moça, e aí voltamos a uma reflexão. Seria possível, existe a prisão, a condenação, é possível reeducar uma pessoa assim? É difícil. É que é difícil? É difícil, porque essa pessoa já atingiu uma idade que não aceita certas contradições. Então, eu vou dizer para a senhora não fazer mais isso, nem aquilo, nem aquilo. Mas por que eu? Eu não tenho que aceitar isso. Eu já vi na minha raiz, né? É verdade. É a minha Tá raiz. na raiz. Está na raiz. Tá na raiz. É isso que eu digo. Agora, não é como você educar uma criança saudável. A senhora que é da justiça, a senhora deve ter visto isso muitas vezes. Às vezes, o sistema de proteção prende uma pessoa que fez coisas equivocadas, né? Matou, que roubou. Aí vai para a cadeia, daí a tantos dias o juizado achou melhor liberar aquela pessoa. E ele volta para fazer de novo aquilo mesmo que ele fez antes. Então, tem que ter toda uma reestruturação. Eu não estou falando mal dos juízes. Não. Mas a senhora sabe, a senhora já foi juíza, sabe como isso pode ter acontecido, por que aconteceu. Então, tem que saber. Ele matou? Matou. Então, ele não pode ser solto. Essa saidinha, em certas datas, ele não vai se recuperar, não. Ele vai cometer mais crime. Às vezes, nem volta mais para a cadeia, some. E o juiz está para cumprir a lei, né? Para executar, para aplicar a lei. Nós somos aplicadores da lei, né? Aí teríamos que ter um trabalho muito forte com a família, escola, né? Cuidar dessas crianças. Começar na escola. Na escola. Junto com a família. Exatamente. A escola e a família tem que devemos estar prontos. Pronto. Família e escola têm que trabalhar com o mesmo discurso, com a mesma finalidade. E isso vai dar um trabalho para o Estado que não é fácil. O senhor vai ter que se aparelhar de psicólogo, de assistente social, a condição financeira das pessoas, a condição econômica, né? Como vive o pai e a mãe trabalhando todos os dias, qual o momento que eles têm na vida para cuidar dos seus filhos, né? E assim poderíamos fazer alguma coisa, mas no começo, porque essas crianças de agora, né? Elas realmente vão cuidar do nosso futuro, né? Com certeza. Agora, elas podem cuidar de maneira equivocada, porque como elas recebem do mundo todo dia, informações, tem umas favoráveis e umas desfavoráveis. E quem vai controlar isso? Quem vai controlar uma criança que está com o celular na mão?
sabendo das coisas do mundo? Tem que ser o Estado. Pois é, mas o Estado tem Tem competência, aparelhamento. Tem tem que ter o tem aparelhamento. ferramenta, né? Tem que se pensar. Tem que se pensar numa solução, porque está ficando cada vez mais grave. Mais Porque grave no mundo no todo. mundo todo, as crianças, os adolescentes já não aceitam mais nenhum tipo de ponderação, né? Não são todas, obviamente, que a gente pode generalizar, né? Se eu ponderar algum ponto de... Eu assisti um bate-papo entre o padre e um candidato, um deputado, que foi muito interessante, né? O padre não sabia o que falar, ele não sabia o que responder, né? Que bom que o padre queria dizer que o diálogo era o único caminho sem o seu, digamos assim, você, cada uma das partes que entende que tem a mente fechada, o entendimento fechado, não aceita nenhuma, digamos, nenhum tipo de considerações, de ponderações, não. Porque ele está na razão dele. E, doutor, me diga uma coisa, a socialização, como é que fica para todos nós? O idoso já fica mais em casa? Veja bem uma coisa. Hoje, muitos idosos, mesmo se aposentando, voltam ao trabalho. Porque a remuneração continua a mesma, e eles envelheceram, muitas das vezes gastam uma fortuna com a saúde deles, né? Porque apesar de existir o SUS, que ajuda aqui e acolá, nem tudo o SUS cobre, né? O Sistema Unificado de Saúde. Sim. Então, a maioria dos idosos volta ao trabalho, certo? Quando ele chega no trabalho, aquela questão de que envelheceu tem que estar em casa... Preconceito, né? Preconceito é muito forte no nosso país, no nosso Aí estado. Qualquer coisa que faz, você nem devia estar aqui, né? Você já está aposentado, deixa esse lugar para outro, não sei o quê. Blá, blá, blá. Isso é muito sério. É muito sério. Então, isso mexe muito com a sociedade. Tanto na sociedade como um todo, quanto na mini sociedade, que é a sua própria família. Aí você chega em casa, às vezes cansado, e diz qualquer coisa que não agradou as pessoas. Tá vendo? Esse velho aí... E você não pode esquecer nada. Deus o Se livre. esquecer, como assim? Eu já falei uma vez. Eu já lhe disse, já contei isso. Já contei isso para o senhor. Não presta atenção, onde é que está a cabeça, né? Está com Alzheimer? Olha, eu quero fazer um convite para a senhora. Tá, doutor. Para a senhora visitar a FUNAT. Sim, senhor. É um prazer. Nós temos 3.000 alunos idosos. Não temos mais, porque eu não tenho mais aonde colocar. O meu espaço lá está ocupado pelos idosos. Então, o governador nos prometeu patrocinar a construção de mais 10 salas de aula, né? Porque é pública, é do governo, né? Então, e é um grande investimento, né? É um investimento muito bom isso aí. A senhora não imagina as famílias que têm os idosos alunos nossos lá, como eles ficam felizes, né? Porque acolhido, né? E muda completamente do ponto de vista comportamental. A fisionomia da pessoa é uma outra, né? Então, eu estou lhe convidando, de preferência de manhã, porque até meio-dia tem aluno lá. A maioria deles à tarde não vão, com vários problemas. Mas então eu lhe convido para a senhora, no dia que a senhora quiser. A senhora tem o meu telefone aí? Não, senhor, então eu vou pegar. Agora. Tá? Vou pegar. Tá? Então, veja bem, a maioria das pessoas, quando chegam lá, que veem o que está sendo oferecido, uma fração pequena dos idosos da cidade, que a gente precisa mais e mais. Nós já temos outros polos dentro da cidade de Manaus, na Zona Leste. Nós temos... Aonde mais nós temos? No Amazon Prev. Cidade Nova, da Cidade Prev. E agora, devido ao centro de convivência, está em reforma, estamos em algumas igrejas na Cidade Nova e também lá na Aparecida. Na Aparecida tem reforma, doutor. Então, vejam bem. Eu tenho da doutora Edneia, né? Obrigada, doutor. Então, querida, veja bem uma coisa.
Isso é uma coisa muito, mas muito importante. E você está consciente que você está oferecendo para a sociedade, para aqueles que tiveram a oportunidade de participar de uma estrutura que melhora, do ponto de vista, as suas emoções em todos os sentidos. Você passa a ter novos amigos. Você passa a ter instrumentação de se autocuidar. E mais, nós oferecemos uma policlínica só com especialistas no envelhecimento. E atendemos os nossos 3.000. Que maravilha, olha. E agora, como nós estamos na Zona Oeste, todo idoso da Zona Oeste que tenha algum parente que está frequentando a FUNAT, que precisa de saúde, levam lá e a gente atende também. Mas eu quero lhe mostrar, e nós temos um centro de pesquisa fantástico, com pessoas que eu trouxe de fora para nos ajudar nas pesquisas científicas. Então, tem a professora Ivana, que hoje foi nomeada pelo governador, a vice-reitora, que é essa senhora que eu lhe disse, Sim. que nos ajudou sempre nas pesquisas, ela se mudou para cá. E nós acabamos de entregar um PDI para a Samsung, que nos patrocinou durante 1 ano, uma pesquisa para aquelas pessoas que não têm controle dos movimentos. Doença de Parkinson. Né? Tem uma substância chamada dopamina, que controla os movimentos. Mas quando os neurônios não estão mais produzindo dopamina, você perde o controle. Aí treme o olho, treme o lábio, treme as mãos, dificuldade de levantar, é a doença de Parkinson. Então, nós juntamos tudo que o Guaraná pode proporcionar de favorável. E juntamos com a pele do fruto do cacau, que também é muito importante do ponto de vista de orientação dentro daquilo que tem dentro daquela pele. Por estudos anteriores, nós descobrimos isso. Então, nós fizemos um produto chamado Guaca. Guaca é Guaraná e cacau. Né? Que está liberando dopamina. Então, vejam bem, os bombeiros, os mais velhos, que participaram de muitos apagamentos de incêndio, eles inalaram muito gás carbônico. E isso acaba fazendo com que a dopamina não seja produzida. Então, tem muito bombeiro aposentado que está com Parkinson. É mesmo? Então, eles nos ofereceram um número grande desses bombeiros e nós estamos fazendo o uso dessa substância. Quando você tem Parkinson, você tem dificuldade de deglutir. E aí, como nós fizemos? Colocamos gotas sublingual. Não precisa engolir, porque vai ser absorvido. E um aderente, um adesivo aderente para a pele absorver. Para não tomar um comprimido. Um comprimido, né? E está dando certo. Está dando certo. Tá. Olha que maravilha. Eu quero agradecer aqui a Suframa, né? Porque nos proporcionou através de uma empresa grande que é a Samsung. Eles patrocinaram pagando bolsa para os pesquisadores daqui e de fora que estavam nos ajudando, pagando os insumos necessários, porque para pesquisa precisa de muito insumo, que é caríssimo. E patrocinaram a compra dos equipamentos que nós não tínhamos lá no nosso centro de pesquisa. Olha o que é o investimento na pesquisa, Isso. né? Verdade. Né? Verdade. É uma coisa... Doutor, o nosso tempo está chegando ao fim, né? Nossa conversa não. Mas veja, senhor, a experiência... Eu quero dizer uma coisa para o senhor. Uma grande admiração que eu tenho, nós temos, a nossa família toda, né? Muito obrigado. Pelo senhor, pelo seu trabalho. O senhor é itacoatiarense. Isso é bom. Eu nasci na Velha Serra. Nasceu na Velha Serra, isso é maravilhoso. E o primeiro hospital de Itacoatiara, quem fez foi o tal de Oli Ribeiro, nasci em Itacoatiara. Então, Quando eu era secretário de saúde do pois Estado. não é? Na época do Gilberto Mestre. Não é? Isso aí é muito bom. E eu peço a Deus, né, rogamos que Ele dê muita saúde Muito obrigado. para a família toda Muito e obrigado. que o Senhor compartilhe
e seja reconhecido esse seu trabalho. Quando o senhor me falou agora sobre o investimento da indústria, né, na pesquisa que leva à saúde para uma pessoa com mal de Parkinson, que não é fácil, Parkinson, né? Nenhuma doença, uma patologia é fácil, mas o Parkinson te deixa totalmente fora do contexto social, não é não, doutor? Então, esse trabalho que o senhor está proporcionando para a nossa sociedade é um trabalho que não tem preço, não tem valor, é um legado que o senhor vai deixar, né? Está patrocinando para todos nós e vai nos deixar um legado que isso é infinito, que eu digo sempre. O homem, o investimento nele, no intelecto, é infinito. Né? A natureza é finita, tem muita coisa finita. O homem é infinito, ele deixa todo o seu preparo, toda a sua estrutura. Já pensou, o senhor descobre um remédio, um comprimido, uma gota de um produto nosso que vai possibilitar, né, a alimentação de uma pessoa que precisava de um comprimido, mas não pode. Imagina só o quanto isso vale. E para você pensar na hora, mas ele não vai deglutir, o que é que eu vou fazer? Não é? Pode ser gotas sublingual? Pode, então vamos fazer gotas sublingual. Pode ser um adesivo na pele? Pode, então vamos fazer assim, porque ele não vai engolir assim, mas aqui vai ser absorvido. Quantas pessoas se confortaram e se sentiram bem e acolhidas? Verdade. Por essa atitude, por esse trabalho. A gente continua as pesquisas, nós temos lá vários projetos de pesquisa, inclusive agora, como a Suframa nos proporcionou isso aí através de uma empresa, nós estamos construindo vários projetos de pesquisa para levar para as empresas, para ver quem pode nos ajudar nisso. Entendeu? Você vai conseguir, doutor. Se Deus quiser. Doutor, o senhor pode deixar a sua mensagem? Tá? A minha mensagem, olha, envelhecer é um privilégio, porque nascer nem sempre é possível. Viver é um risco muito grande. Agora, envelhecer é um privilégio. Muito obrigada, doutor. Eu espero que a senhora envelheça com qualidade. Com qualidade, né? Bom, eu estou em busca desses ensinamentos, né? Aí eu vou ficar, realmente, aceito o seu convite, muito obrigada, tá? E quero conhecer, sim, quero envelhecer com qualidade. Eu espero. Que nós... A senhora já está envelhecendo com qualidade. Uma imagem cerebral perfeita. A senhora sabe de quase todas as coisas que nós discutimos aqui. Se não sabe de tudo, pelo menos já ouviu alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, a senhora tem uma imagem cerebral consistente. Não vai ter nunca Alzheimer. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Né? E parabéns, por favor. Escutem, mais uma vez, o que o doutor Euler falou aqui. É muito importante para a nossa saúde, para todas as famílias que têm idoso ou que não têm ainda o idoso, porque a idade, como o doutor acabou de falar, vai chegar. Muito obrigada e fiquem com Deus. Boa tarde. Boa tarde, Obrigada, doutora. doutor. Muito obrigado pelo convite. Obrigada mesmo.